boa tarde. O programa Profissão Sucesso começa agora, em clima de festa. E eu quero aproveitar para agradecer a sua companhia. Bem, e já que estamos às vésperas do Natal, que tal aproveitar essa época para confraternizar, comemorar e agradecer pelo ano que passou? Para aqueles que não deixam a carreira de lado, é hora de fazer uma retrospectiva de 2012 e traçar os objetivos e metas para o ano novo. Então, se você quer trilhar um caminho com menos incertezas e mais sucessos, é bom fazer um balanço profissional e refletir sobre o que você aprendeu, quais competências adquiriu e quais experiências agregaram positivamente à sua carreira para identificar aquilo que precisa ser aprimorado, investido e corrigido. E se uma das metas para começar 2013 com o pé direito for estudar ou trabalhar fora do Brasil, então fique atento ao nosso programa de hoje, que traz também as vagas de emprego e o concurso que vai premiar com um curso Profissão Sucesso quem responder primeiro e certo a nossa pergunta, que terá a ver com o que vamos discutir hoje aqui. Olha, são mais de 300 cursos à sua disposição. Fique ligado. Bem, então vamos viajar? Atualmente, muita gente sonha em estudar ou trabalhar no exterior para adquirir mais experiência profissional, fluência no idioma e até firmar uma carreira internacional. A grande dúvida é por onde começar, como conseguir um visto para outro país, quais os programas de estudos e trabalhos que existem no mercado. Mas, afinal, estudar e trabalhar no exterior é possível e cabe no seu bolso? A partir de agora, o Profissão Sucesso te ajuda a esclarecer essas e outras dúvidas. Então, pode começar a arrumar as malas. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo a Luana Ramires, gerente comercial de uma empresa de intercâmbio e turismo de Ribeirão Preto, e Ingrid Barachini, advogada que também trabalha com vistos para imigração. Boa tarde, sejam bem-vindas ao nosso programa. É um prazer estar recebendo vocês nesse programa que está aí às vésperas do Natal, não é isso? É. E nós queremos muito dar um presente, né? Que são informações para as pessoas até planejarem o seu novo ano, né? Boa tarde mesmo a vocês. Ingrid, vamos começar perguntando, você é uma especialista aí em Estados Unidos, não é isso? Porque, na verdade, pelo que ela disse, ela morou um bom tempo nos Estados Unidos, aí tornou-se advogada de volta aqui no Brasil, tem um escritório, uma filial, vamos dizer, nos Estados Unidos, e aí tem mais facilidade para que as pessoas entrem para trabalhar e tudo mais nos Estados Unidos. Fala pra gente qual que é o primeiro passo. Alguém que queira morar ou estudar fora. Primeira coisa é tirar o passaporte, não é isso? Exatamente. Como é que faz? O passaporte, o sistema da Polícia Federal, ele foi informatizado, então é necessário que a pessoa entre no site da Polícia Federal, faça um cadastro com as informações pessoais, efetue o pagamento de uma taxa do valor do passaporte, que é uma guia chamada GRU, e após o pagamento da taxa, faça um agendamento na Polícia Federal mais próxima. Tá. Mais ou menos em quanto fica essa taxa? Em torno de 130 a 140 reais você consegue retirar o passaporte brasileiro hoje, né? E quanto tempo demora entre o dia que você entrou na internet, pagou essa taxa até o final? Em torno de 15 a 20 dias. A data da realização da entrevista, dependendo do número de requisitantes, em 10 dias úteis o seu passaporte está pronto. Esse é o procedimento, então, para todos os lugares, Luana? No caso, o passaporte é uma coisa única e para qualquer país que você queira ir, esse é o procedimento. No caso, primeiro o passaporte. Silvana, o brasileiro, o único documento que ele tem que pode ajudar ele em qualquer situação fora do Brasil é o passaporte. Então, o primeiro passo, ele precisa do passaporte. Não tem como começar nada sem esse documento. Luana, por um bom tempo, Estados Unidos, né, país campeão aí, todo mundo querendo ir para lá. Continua dessa forma? Os Estados Unidos é o primeiro destino, realmente. Principalmente agora que facilitou um pouco as coisas, né? O visto não está mais aquele bicho de 7 cabeças, então é realmente a primeira opção.
Mas hoje, com a internet, as pessoas pesquisam muito. Então, tem muita gente indo para a Europa, às vezes por um clima um pouco diferente, poder fazer algum tipo de esporte diferente. O Canadá é um país que está sendo bastante requisitado também. E a Austrália, que, para quem tem assim, aquele feeling de esportes radicais, é um destino bastante procurado. Porque a pessoa, no caso, vai para estudar e também vai aliar, no caso, a vida... Não só a vida esportiva, como o trabalho. A Austrália ela é um dos países que abre bastante as portas para a pessoa conseguir trabalhar e estudar. Eu encontrei com algumas pessoas que foram algum tempo morar na Austrália e que disseram, voltaram apaixonadas pela Austrália, né? Que realmente consegue ter uma vida mais tranquila ainda do que nos Estados Unidos, né? Agora, pelo que a gente vê, a preferência, mesmo que não seja só Estados Unidos, mas ainda são países de língua inglesa. Né? No Canadá, no caso, é a parte que fala inglês, que é a mais procurada. Toronto e Vancouver são os dois principais destinos, mas o foco é sempre o inglês. Mesmo que a escola ofereça o francês, no caso do Canadá, que é uma língua que a gente pode chamar de língua nativa também, mas a grande procura é pelo inglês. Ingrid, fala pra gente. A Luana estava dizendo que não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Retirar o passaporte hoje para os Estados Unidos, né? Mas como é que está essa situação do passaporte? Qual que é o trâmite? O passaporte não, o visto. Isso. O visto para os Estados Unidos, para que você obtenha, primeiro com o passaporte, com o número do passaporte, você pode entrar no site, que também é tudo é eletronicamente gerado hoje. Então você vai preencher um formulário chamado DS-160. Com esse formulário, ele gera um código de barras. Você usa esse código de barras para efetuar o pagamento da taxa de entrevista, que hoje está no valor de R$ 336. E após o pagamento, liberam-se datas para agendamento da entrevista. Em abril, o procedimento mudou. Os Estados Unidos não tinha mais pessoal suficiente para atender o número de requisições de pessoas que queriam vistos e todos estavam reclamando das filas, da demora e da dificuldade do agendamento. Então, eles contrataram um serviço terceirizado que se chama CASV e o CASV ele faz um pré-agendamento. Então, você tira a fotografia digital, as suas digitais no CASV, assim, o que diminui C-A-V-S, CASV. É o nome da sigla. C-A-S-V, tá, no caso. Isso, E aí, com isso, você, não tendo um cônsul que tirar as suas digitais e tirar a fotografia, o procedimento passou a ser muito mais rápido. No entanto, para as pessoas que requisitam o visto, e ao invés de 1 dia, são 2 dias. Então, as pessoas que moram em Ribeirão Preto, por exemplo, devem permanecer em São Paulo pelo período de 2 dias. E isso só acontece, nós estamos falando aqui para grande parte do interior do estado de São Paulo. No caso, tudo isso ainda só é feito na capital. Só é feito em São Paulo. O agendamento para o caso e o agendamento no consulado, que é feito no dia seguinte para a entrevista, é feito também em São Paulo. Luana, com relação a outros países, qual o país hoje que você reputa como mais difícil entrar? Estavam reclamando muito da Espanha há pouco tempo, né? Que agora até deu uma desacelerada porque o Brasil começou a dificultar também, né? Na verdade, hoje nós não temos uma dificuldade em entrar no país. Por exemplo, se uma pessoa vai para estudar, antes dela dar entrada no visto, ela tem uma série de documentações que comprovam que a pessoa está indo estudar. O problema é que tem alguns vistos que são mais complicados. O Canadá, por exemplo, é um país que o visto dele é complicado. Eles exigem uma série de documentos. Mais burocrático. Mas não que seja difícil. Não é difícil. Dá para realmente conseguir, né? Entrar. Hoje não é, a não ser que você queira realmente ir para lá para viver a vida, para tentar alguma coisa, sem nenhum comprovante de que você vai estudar ou trabalhar. Aí não tem jeito. Moradia fixa e tudo mais. Aí você realmente vai ter dificuldades. Para qualquer lugar. Agora, se você tem uma empresa te assessorando e você vai fazendo passo a passo, não tem, porque a pessoa achar difícil. Tá bom. Olha, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas.
Já estamos de volta para dar uma dica muito especial. Você que está terminando o ensino médio ou quer se qualificar em uma faculdade séria e comprometida com seu futuro, então tem que conhecer o Centro Universitário Moura Lacerda. Só ele é capaz de juntar histórias, juntar pessoas, acreditar em cada um e lutar pelo sucesso de todos. Esse é o Centro Universitário Moura Lacerda, porque fazer história é vivê-la, é contá-la junto com cada um que está ou já esteve por aqui. Para o Moura Lacerda, mais do que preparar, é ajudar a conquistar. São anos e anos de uma trajetória que começou lá em 1923 e tem tudo para continuar com você. Processo Seletivo 2013. Inscreva-se vestibularmouralacerda.com.br. Moura Lacerda, 90 anos. Quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para continuar falando sobre como estudar e trabalhar no exterior. Nós estamos aqui no nosso estúdio com Luana Ramires, que é gerente comercial de uma empresa de intercâmbio em Ribeirão Preto, e a Ingrid Barachini, que é advogada e trabalha com vistos para imigração, principalmente para os Estados Unidos. Nós vamos agora a perguntas, chegaram muitas perguntas para a gente via internet. O Marcelo Costa, de São Carlos, pergunta o seguinte: quais os requisitos que a pessoa precisa para estudar e trabalhar nos Estados Unidos? Caso a pessoa não se enquadre para visto de trabalho, ela pode fazer um programa de trainee nos Estados Unidos? E aí? Sim. Para você estudar nos Estados Unidos, você tem que procurar um curso que aceite estrangeiro nos Estados Unidos, se matricular nesse curso e requisitar o visto de estudante. É um procedimento bem tranquilo que você consegue fazer junto à escola dos Estados Unidos ou até através de uma agência no Brasil, né? Para o trabalho, necessariamente você precisa ter um certo currículo, né, para requisitar esse visto de trabalho. Existem uma série de vistos de trabalho. Trabalho especializado, pessoas que vão como recreacionistas, pessoas que querem ir como au pair, nesse programa intercâmbio, estudo escola. Então, você preenchendo os requisitos necessários para exercer aquela profissão, você pode requisitar o visto de trabalho. Se você não se formou ainda ou é recém-formado e não tem experiência profissional na sua área, você pode se enquadrar sim para o visto de trainee, né? Onde você vai ser um estagiário numa empresa americana, vai com um programa de duração de 1 ano a 1 ano e meio, e com isso você adquire a experiência profissional que você precisaria para posteriormente requisitar esse visto de trabalho. Mas como é que alguém, Luana, consegue ser trainee lá? Primeiro ele tem que, porque no Brasil, por exemplo, existem concursos, seleções para alguém entrar numa empresa como trainee. E para ser trainee nos Estados Unidos? Bom, Silvana, nos Estados Unidos existem, por exemplo, a Ingrid acabou de falar do programa de au pair. É um programa que as meninas, né, a gente aqui só recruta meninas, vão trabalhar em casas de família como babás. Eles não exigem que a pessoa tenha nenhuma formação pedagógica ou alguma coisa nesse sentido. A única exigência é que a menina tenha de 18 a 25 anos, que tenha um inglês intermediário e que não seja casada, porque ela precisa ficar lá no mínimo 1 ano. Tá? Existem outros programas também. Mas esse, no caso, vamos até aproveitar e já falando sobre esse, né? A menina tem que ter alguma experiência em ter sido babá aqui no Brasil ou não? Não. Ela precisa comprovar que tem contato com crianças. Às vezes um irmão mais novo ou então sobrinhos. Ela não precisa comprovar que trabalhou numa creche ou alguma coisa desse tipo. Quanto ela gasta, no caso, para fazer esse tipo de intercâmbio? Hoje, o programa custa $500. Tirando toda a parte do visto, né? Por quê? O au pair é... Um pouco mais de R$1.000 agora, o dólar está 2 aqui, alguma coisa? Um pouco mais de R$1.000, isso mesmo. O au pair é um programa muito antigo nos Estados Unidos já, e que as famílias, elas querem receber essas babás. Então, eles investem o dinheiro para poder estar levando essas meninas para lá, não ao contrário. Então, elas vão passar por uma entrevista, vão receber fotos da família, vão ver se elas querem aquela família. Não é a família que as escolhe, são elas que conseguem escolher. Mas no caso dos $500 aí, quem vai pagar é a au pair, é a menina. É a menina que está querendo ir. Mas depois, além dela ficar lá 1 ano, ela vai estudar...
Quem vai pagar é a família, que vai pagar o estudo dela, e ela vai receber também por cuidar das crianças lá. Ela recebe por semana. Então, esses $500, na verdade, ela vai ter de volta. Ah, ela tem muito mais $500 de volta. E a passagem de volta, a família também. E de volta. Tá. Tem gente que acaba querendo ficar? Tem, a gente tem au pair que já está lá há 2 anos. E pode renovar? Pode, para 2 anos pode. Para mais, não. Só se aí a família entrar em contato com a embaixada, mas... O que a gente estava falando nesse outro lado, alguém que terminou a faculdade aqui, ou está terminando a faculdade, e quer ir para lá, para já entrar numa empresa trabalhando. Ele tem que ser selecionado pela empresa lá, no caso, Ingrid? Isso, ele pode enviar currículos para os Estados Unidos, para empresas. Geralmente, os Estados Unidos contratam muitas pessoas na área de tecnologia da informação. O Brasil, ele é um pioneiro em tecnologia da informação, apesar de não parecer, os melhores profissionais acabam sendo levados do Brasil para os Estados Unidos. Então, são possibilidades sim. Ou pessoas que se formaram e foram convidados para fazer um programa de mestrado, doutorado, pós-graduação nos Estados Unidos. Levam-se também muitos pesquisadores brasileiros para os Estados Unidos para continuarem suas pesquisas lá, porque uma vez que eles encontrem alguma coisa, vai ser, né, os Estados Unidos que receberá o prêmio. Então, muitos pesquisadores brasileiros também são levados para os Estados Unidos, também com visto de trabalho. O caminho aí, para inclusive saber, ter mais informações, é a internet, né, no primeiro momento, não é? Procurar oportunidades, procurar sites que possam informar sobre isso, o próprio consulado que pode dar explicações no site. É possível que você envie e-mail para o consulado, ele responde todas as suas dúvidas. As informações são importantes que venham de um site fidedigno, né? Que tenha uma certa velocidade. Então, não procurar em blog, esse tipo de coisa, que geralmente as informações são distorcidas da realidade, né, da legislação americana. O consulado você tem que falar inglês? Não, você pode mandar em português no Brasil para o consulado americano no Brasil. Você pode mandar suas perguntas em português e eles respondem. Legal. Gente, tem mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E o Profissão Sucesso está de volta. Hoje nós estamos mostrando como estudar e trabalhar no exterior. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a Luana Ramires, gerente comercial de uma empresa de intercâmbio e turismo de Ribeirão Preto, e Ingrid Barachini, advogada que também trabalha com vistos para imigração. Gente, nós vamos agora aqui continuar com as perguntas que chegaram. Agora de Barretos, o João Augusto Guedes. Quem sonha em estudar no exterior, mas tem pouco dinheiro, pode perder as esperanças? Quais os destinos mais em conta? Você falou aí no outro bloco, não é isso? Que quem tem pouco dinheiro quer ser au pair, tudo bem. Mas aí no caso é para menina, né? Para mulheres, moças. E no caso, outras opções. Ele pode perder esperança ou não? Não, gente, não precisa perder as esperanças, não. Hoje a gente tem vários destinos, temos não só os Estados Unidos, temos Canadá, vários países na Europa. Hoje a Irlanda é um país muito procurado. Nós temos várias formas de pagamento. Tem alguns consórcios que já estão sendo feitos para a pessoa poder pegar aquele dinheiro e investir no estudo no exterior. Então não precisa desistir, dá para ir, é só procurar. Não é um sonho como antigamente, não, né? Pode ser realizado. Pode ser realizado. E também tem outras opções, né, Ingrid? Você estava falando de pessoas que podem ir para fazer recreações. Sim, existem várias agências no Brasil que têm contratos com cruzeiros nos Estados Unidos, e você pode obter um visto, né, para trabalhar em um cruzeiro. Aí a determinação do cruzeiro precisa ver qual que é a duração, de 30 dias, 60 dias. Você é remunerado por isso, né? E você precisa ser jovem, solteiro, praticamente os mesmos requisitos do au pair, e saber inglês para poder trabalhar. Gente, para quem não sabe, é trabalhar num navio, né? E fica em alto mar. Também não pode ter labirintite, né? Um outro pré-requisito. Agora, a Ariane Castilho, de Bauru. Caso o intercambista não se adapte ao país escolhido, o que ele deve fazer? E se tiver um problema com visto, quem ele deve procurar? Fala pra gente, Luana. Bom, Ariane, a fase de adaptação não é fácil, é difícil, e o intercambista, antes de procurar o programa, ele precisa ter consciência disso.
Porque se você desistir, é um investimento que você vai perder. Né? Então é um negócio que tem que ser muito estudado, trabalhado, você tem que pensar, repensar. Agora, se você tiver algum tipo de problema lá, vamos supor na escola, você tem coordenadores para quem você pode pedir ajuda o tempo todo. Toda vez que o intercambista sai do Brasil para fazer um curso no exterior, numa escola, ele não fica sem respaldo. A escola tem orientadores, coordenadores que vão ajudar eles em qualquer circunstância. E se for dificuldade com a família, pode trocar de família. Entra em contato aqui ou lá mesmo? Sempre lá é a melhor opção. Por quê? Eles podem, por exemplo, entrar em contato com a minha agência, que foi onde eles compraram, ou qualquer outra agência. Mas nós vamos ter que sair um contato aqui do Brasil com a pessoa que está lá no exterior. E ele já tem esse contato direto com a pessoa. Então, é mais fácil ele procurar ajuda direto lá. Ok. Tá? Agora tem a Juliana Figueiredo, de Ribeirão. É possível para o brasileiro abrir uma filial de uma empresa brasileira nos Estados Unidos? Quais são os requisitos para a abertura dessa filial? Fala pra gente, Ingrid. Sim, é possível. Você pode abrir uma filial de uma empresa brasileira, desde que essa empresa brasileira exista há pelo menos 1 ano. Ela seja uma empresa considerada de porte médio, que é uma empresa que tem pelo menos 8 funcionários e faz uma declaração anual de renda de pelo menos R$250 mil. Aí ela pode designar um funcionário gerente ou o próprio proprietário, caso o proprietário seja o gerente, para ir até os Estados Unidos fazer a abertura dessa filial. O visto vai ser concedido inicialmente por 1 ano, extensões de 2 em 2 anos até o máximo de 7, e dependendo do sucesso dessa empresa e o número de funcionários que essa empresa contrate nos Estados Unidos por período integral, é possível até a troca do visto por um green card. O que você colocou aí, no caso, a empresa ela tem que ser, então, de porte médio para cima. Para cima. Né? Então, no mínimo 8 funcionários e no mínimo faturamento anual de R$250 mil ou dólares. Esse é o mínimo. R$250 mil que corresponderia a uma empresa que fatura entre 100 e 150 mil dólares nos Estados Unidos. Tá. Ok. Isso tem acontecido muito? Muitas empresas? Tem. O visto de investidor, o Brasil deixou de fazer parte do visto de investidor. Antes podia se pegar uma quantia de 150 mil dólares, por exemplo, e abrir uma nova empresa nos Estados Unidos. Então, desde que o Brasil deixou de fazer parte desse tratado, ficou muito complicado para o brasileiro. E essa foi a solução que restou. A vantagem desse visto, no entanto, é que não existe um valor de investimento nos Estados Unidos. Então, se a empresa precisar de somente 20 mil dólares para fazer a abertura da empresa inicial, 20 mil dólares são suficientes. Ok. Gente, estão avisando que o nosso tempo acabou. Muito, mas muito obrigada mesmo a vocês pelas explicações aqui. E olha, e se você quiser mais explicações, manda e-mail para a gente, porque nós vamos entrar em contato com a Ingrid, com a Luana, que poderão responder a todas as perguntas e facilitar aí o caminho e o sonho de vocês de irem para o exterior, ok? Se você gostou do tema, perdeu alguma informação e quer rever o programa de hoje, então acesse o nosso site. Lá você também encontra muitas informações sobre concursos e vestibulares, notícias, oportunidades de estágio e muito mais. E para quem busca uma boa colocação no mercado de trabalho, fique atento às vagas de emprego oferecidas nas regiões de Ribeirão Preto e Jaú. Em Ribeirão Preto, há vagas para assistente de telemarketing, auxiliar de enfermagem, esteticista, operador de empilhadeira e técnico em nutrição. Em Araraquara, há vagas para analista de suporte técnico, atendente de farmácia, marceneiro, professor de informática e técnico em enfermagem. Em Leme, há vagas para agente de viagens, auxiliar administrativo, engenheiro da qualidade, mecânico de manutenção e técnico em mecânica. Em Marília, há vagas para assistente de negócios, auxiliar de produção, estoquista, gerente de loja e supervisor de controle de qualidade. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br. Olha, conseguir emprego não é o mais difícil. Muitas vezes o maior obstáculo é permanecer nele. O ambiente de trabalho conta muito para isso. Como é que está o clima organizacional na sua empresa? Não vai bem? Então você pode contar com as nossas palestras, treinamentos e consultorias. Falamos tudo sobre recursos humanos. Não perca tempo. Acesse o nosso site, clique no link palestras e saiba como nos contratar.
E chegou a hora do nosso concurso. Quem responder primeiro e certo a pergunta pelo nosso site vai ganhar um curso Profissão Sucesso. Como eu já disse, tem mais de 300 cursos diferentes esperando por você no nosso site. Está pronto? Então responda. Qual é o caminho para se tirar o visto no Brasil, o passaporte e um visto no Brasil? Não perca tempo. Acesse agora o nosso site e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E tudo é de acordo com o que foi respondido aqui, ok? Não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook, Orkut e Twitter. Nos adicione agora e monte a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa Profissão Sucesso de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço, um Feliz Natal e até sábado que vem, com certeza.